Pessoal, hoje nós vamos trazer na prática esse tema, como modelar estratégias mentais de sucesso com a PNL. A PNL começou lá com essa interrogação: seria possível modelar as estratégias mentais das pessoas que fazem sucesso naquilo que fazem e poder padronizar e passar para outras pessoas? O Bandler começou a se questionar sobre isso, começou a fazer algumas experiências, começou a ver que o negócio estava funcionando. Aí ele chamou o professor dele para ver, chamou John Grinder. O Grinder veio, falou: deixa eu ver o que esses meninos estão fazendo. E começou a acompanhar o trabalho deles e começou a ver, não é de ver que esse negócio funciona? E eles começaram a fazer esse trabalho e foram atrás dos grandes terapeutas da época, para modelar esses terapeutas, para estudar com eles todo esse processo. Foi aí que foram estudar Milton Erickson, foi aí que foram estudar Virginia Satir, fazer trabalho com Gregory Bateson. Ou seja, tudo começou aí. E de repente, a partir dessa interrogação de como modelar as pessoas que têm excelência no que fazem para que outras pessoas possam fazer, é que surgiu tudo da PNL, todo esse processo, todas as técnicas que nós trabalhamos hoje. E eu quero convidar agora para estar com a gente aqui o meu grande amigo e parceiro, Marlos Ramos. Deixa eu ver se o Marlos vai chegar aqui com a gente agora. Conectando. Aí, professor! Aô, capitão! Pessoal, vou contar um pouquinho da história minha com o Marlos. Eu conheci o Marlos lá em Lisboa, lá em Portugal, em Sesimbra, quando nós estávamos fazendo o primeiro ano de mentoria e a formação de treinadores pelo John Grinder. Aí eu conheci esse mineirinho lá e vou falar uma coisa para vocês. Vou falar para vocês. Mineiro é para vocês, né? É que foi de cara, nós nos entendemos, nós percebemos que tinha muito a ver o que a gente acredita, o que a gente faz, e voltamos de lá para cá e continuamos a conversar. Aí eu convidei o Marlos para desenvolver um projeto do Instituto Z1, da gente fazer formações de PNL, o Practitioner, aqui no Instituto Z1, para ele fazer junto comigo. E desde lá nós já estamos na 7ª turma de formação Practitioner, sempre eu e meu grande amigo Marlos nas salas, trazendo, compartilhando as nossas experiências, as vivências e os aprendizados com essa turma boa de Brasília, de Goiânia, em vários lugares. Então sempre é uma satisfação muito grande estar com o Marlos na sala de aula, estar com o Marlos discutindo estratégias, estar com o Marlos falando sobre PNL, falando sobre inteligência emocional, falando e trabalhando hipnose ericksoniana, trabalhando, e fomos juntos agora para Buenos Aires fazer a formação da hipnose generativa com o Gilligan. Então, assim, a gente está sempre juntos, aprendendo, compartilhando experiências. E antes de passar a palavra para ele, eu quero falar uma coisa. Estou vendo muito pouco coraçãozinho aqui hoje. Quero ver vocês apertando esse aviãozinho aí e chamando outras pessoas. Eu quero até enrolar um pouquinho para vocês chamarem outras pessoas, porque a oportunidade que nós teremos hoje de aprender a como usar ferramentas e técnicas para tirar daqui de dentro todos os recursos que precisamos para que a gente siga firme rumo aos nossos objetivos. É incrível isso. E o professor Marlos vai nos ensinar, com a maestria dele, como fazer isso. Então, aperta o aviãozinho aí, chama as pessoas que você acha que vão usufruir disso, vão aprender e, de repente, vão levar algo novo para a vida delas. Tá bom? Meu grande amigo Marlos, é com você. Zé, grande prazer, né, cara? Agora que a gente não está podendo fazer as formações, mas nós estamos fazendo quase toda semana, encontrando aí com os alunos, né, podendo estar presente pelo online. E hoje eu estava com algumas pessoas aqui, o Valmar até comentou
cara, que quando você vem em Uberlândia aqui, como que você de alguma forma já cativou as pessoas, né? E ele estava comentando comigo sobre a questão de como que ele te modela no relacionamento, cara. Não sei se você sabe disso, né? Porque geralmente Olha, o Zé acaba sendo muito exemplo de liderança, né? Pelo sua carreira, né, Zé, que você seguiu, e muito exemplo na questão das maratonas, da determinação. E eu estava conversando com o Valmar, que está assistindo a live aqui, e ele aham. comentou que te admira muito na questão de relacionamento, que de fato, cara, de fato você, Madalena, acaba atraindo muita atenção, como que vocês são parceiros, né? Aham. E eu queria dar um relato Madalena, aqui, vem cá. pessoal. Vou chamar ela aqui, já que você falou. Chama ela aí. Olha lá, ó. Aí, tá sempre aqui, ó. Tá sempre Do Tá junto. sempre lado. aqui acompanhando. Aqui, ó, com o celular na mão, acompanhando as lives e tudo. É sempre assim. Exato. E a minha, e eu como iniciante nesse mundo também, a minha esposa está aqui do lado, só que ela está trabalhando aqui. Eu não sei se ela está seguindo a gente. Se ela tiver, ela vem aqui também para mostrar. E isso que eu falei, aqui, ó, o Valmar está acompanhando. E, gente, por que isso é legal? É para vocês entenderem que o que o Bander e o Grinder falou, como o Zé estava mencionando, é a gente modelar as estratégias mentais, a gente ter bons modelos, né, Zé? Porque a Madalena mandando coração. Porque nós, inicialmente, nós modelamos por natureza, né, Zé, os nossos pais. E é ótimo, né? Quem nós somos hoje é em função de tudo que a gente modelou dos nossos pais. E a Júlia aqui, como uma boa filha, está aí assistindo, né? É. E Ô, Marcos, olha aqui, ah, tem que parar e fazer um registro. O Léo, que aham. acabou de entrar, está lá em Berlim, na Alemanha. Eu acho que é a primeira vez que. Ó, o Instituto Z1, hashtag 1942, está expandindo para o mundo. Direto. Um grande Aí, ó. abraço, Léo. Que bom que você está com a gente. Deve ser Isso madrugada, inclusive, lá em Berlim, essa hora. é maravilhoso isso, o poder do online, né, cara? A gente pode atingir o mundo inteiro. E aí, Zé, eu tava te falando que naturalmente nós temos muitas coisas dos nossos pais, mas o que o Bandler Grinder ensinou, e isso é uma. Cara, isso é magnífico, né, Zé? Que a gente pode, além dos nossos pais, modelar pessoas bem-sucedidas nas mais diversas áreas. Nós estamos comentando aqui da questão do relacionamento, o seu modelo também na área de relacionamento, que eu não sei o quanto você se dá conta de que isso é bacana, né, cara? E o como que as pessoas podem aprender as estratégias mentais que são bem-sucedidas. E você falou bem, né, que eles começaram com Milton Erickson, Virginia Satir. Nós tivemos a oportunidade de modelar John Grinder, né, que é um excelente modelador. E como que as pessoas, e talvez vocês que estão assistindo a gente agora, né, pessoal, talvez vocês estão se perguntando, tá bom, é possível modelar estratégias mentais de sucesso. A questão é, como que eu faço isso, né? Como que eu me torno um modelador? Como que eu posso desenvolver essa habilidade, né, Zé? Eu, cara, na minha vida, eu comecei modelando um grande professor de PNL, porque eu fiquei muito admirado na capacidade dele de comunicação. E logo depois eu percebi que ele tinha uma crença, que ele era bom naquilo que ele fazia, porque ele modelava grandes nomes. E aí ele era uma pessoa que seguia muito Robert Dilts. Naquela época, eu tinha uma crença, Zé. Eu pensava assim, naquela época eu estava começando a estudar PNL, eu pensava assim, cara, mas como que eu vou estudar fora? Eu não tenho dinheiro para estudar fora. Como que eu vou fazer um curso internacional? Como que eu vou lá para a Califórnia estudar com essas pessoas? Então, muitas das vezes, pessoal, uma coisa que eu queria trocar uma ideia com o Zé, mas que vocês fiquem atentos, é assim, ó. Quando eu começo a modelar pessoas de sucesso, às vezes nós começamos a nos deparar com crenças que nos limitam, né, Zé? Tipo assim, crenças que a gente aprendeu em algum momento que elas Ô, me Marcos, limitam a crescer. tem uma coisa muito importante, eu queria que você explicasse melhor para as pessoas que não conhecem PNL, que não sabem o que é modelar. Por exemplo, uma coisa eu já vou dizer, modelar não é imitar. O que é modelar? Para as pessoas Ma- entenderem, as pessoas leigas que não sabem do que nós estamos falando. Maravilha. Modelar, pessoal, de acordo com os níveis lógicos que a gente aprende, e para quem está aqui assistindo a gente, pessoal, e tiver curiosidade, procurem saber mais sobre PNL, Practitioner, que a gente disponibiliza em Brasília, Goiânia, Uberlândia. Modelar tem uma sequência. E a principal sequência é você perceber, não é imitar, como o Zé bem mencionou, é eu perceber, né?
Quais são as crenças que essa pessoa tem? Quais são as capacidades emocionais? Por exemplo, né, Zé? Eu não sei se aconteceu com algum aluno seu, eu estou vendo algumas pessoas aqui falando que às vezes querem fazer lives, querem poder divulgar o trabalho delas e sentem medo de ligar a câmera e falar. Sentem medo de falar em público. Então, o que eu modelo? As crenças, as capacidades emocionais e os comportamentos, né? Então, veja bem, se eu quero... O Zé, por exemplo, você está treinando muitas pessoas, né, Zé? Que querem ser líderes melhores, que querem subir na carreira. Como o Zé já seguiu essa carreira, ele é um bom modelo, porque eu não vou modelar alguém só porque ela fala bonito. Não, a pessoa tem que ter seguido o caminho, né? E o Zé vai falar, gente, ó, eu já vi várias dicas você dando, né, Zé? Por exemplo, cara, no processo seletivo, você tem que falar desse jeito, você tem que acreditar nisso, você tem que transparecer isso, ou seja, as crenças, as capacidades emocionais e os comportamentos. E, gente, hoje isso é tão acessível, né? Se você quiser modelar um Nelson Mandela, cara, vai lá, observa como que ele faz, mas não é uma observação de somente eu imitar. Qual que era a crença que o Nelson Mandela tinha? Quais eram as capacidades? A gente faz isso muito com Senna, né, Zé? É. Mostrando, por Senna, exemplo, Vanderlei Cordeiro. Vanderlei Cordeiro, qual que era o pensamento desse cara? Qual que eram os comportamentos dele? Como que ele agia e quais eram as emoções que ele conseguia acessar? E isso, gente, quando eu começo a perceber isso, eu posso começar a modelar isso. E aí uma coisa que a gente ensina na PNL é o seguinte, eu tenho um modelo que a gente chama de estado desejado. Aí eu começo a perceber assim, como que eu estou distante desse modelo? Se o Senna tinha uma crença X, ó, eu começo a perceber como que eu estou hoje, quais são as crenças que me limitam. Gente, isso é tão um processo de autoconhecimento tão bonito, né, Jé, que a gente já fez e continua fazendo, mas, gente, é libertador. Eu começo a perceber a distância que eu estou hoje do meu sonho. Não é isso, Zé? Uhum, uhum. Olha, você está falando aí, eu fiquei pensando aqui, eu vou contar uma partezinha de uma história e você vai comentar, ilustrando para o pessoal perceber. Por exemplo, lá em 2014, eu estava assim, procurando um desafio novo, porque eu sempre que eu passo por um desafio, eu já fico olhando para o próximo, para manutenção do movimento, principalmente para eu me desafiar a fazer algo que eu não fiz ou que seja realmente uma realização. Em 2014, eu estava procurando isso e vi uma maratona no deserto do Atacama. Aí eu falei assim, eu vou correr no deserto. E já comecei a pensar, o que eu tenho que fazer para estar preparado para correr 42 quilômetros no deserto? Aí eu fui estudar como é que era o clima, 5 graus, 5% de umidade, 2.600 metros de altitude, muita areia, muita coisa. E aí eu estudei isso, chamei meu professor, fizemos um planejamento e eu acertei com ele, ó, vou treinar 6 meses e vou chegar lá e vou fazer a maratona abaixo de 4 horas e 20. E eu coloquei isso na minha cabeça. Diariamente, 6 dias por semana, eu ia para o meu treinamento focado na minha preparação para chegar lá e fazer os 42 quilômetros de acordo com o que estava programado. A cada dia do novo treinamento, eu me fortalecia e me preparava mais para encarar esse desafio. A cada dia eu vivenciava no treino, às vezes mudava até o batimento cardíaco de pensar que eu ia estar correndo lá no deserto. E isso me motivava. Aí passava 2, 3 semanas, eu avaliava novamente, eu percebia que eu estava evoluindo. Até chegar no dia de viajar, fazer uma avaliação com o meu treinador e ele dizer para mim assim, Zé, você fez tudo que estava programado, você não perdeu nenhum treino, você está levando os equipamentos necessários, ou seja, o resto é consequência. Eu tenho total segurança que você vai chegar lá e vai fazer essa maratona de acordo com o que nós planejamos e nos preparamos. Comenta um pouco disso aí, à luz da modelagem, da excelência, para que você tenha sucesso nos seus desafios.
Perfeito, Zé. Você me deu uma grande oportunidade aqui, até para responder o Bruno aqui, que ele ficou com um pouco de dúvida. Bruno, se eu quiser modelar, porque a primeira coisa é você saber qual resultado você quer modelar. Vamos imaginar que eu quero fazer uma maratona tão bem quanto o Zé fez, ou modelar uma estratégia de persistência de resultado do Zé. O Zé está descrevendo aqui algumas crenças dele. Por exemplo, Zé, a maratona de Atacama é possivelmente uma maratona muito desafiadora, né? Era um desafio bem arrojado, né? Quando você começou a projetar essa maratona, quando você começou a pensar nela, qual crença você tinha em relação a ela? O que você acreditava que era o desafio e por que você queria cumprir essa maratona? Primeiro, eu sabia que era algo altamente desafiador e eu tinha que me preparar como nunca para chegar lá e conseguir. Ó, então presta atenção, Bruno. O que o Zé está revelando é uma crença. A crença, ela não é algo objetivo, é algo que a gente acredita em relação às coisas. Tem pessoas que eu falo assim, ó, Zé, até para o pessoal entender. Tem pessoas que eu falo assim, cara, eu tenho um amigo lá, que é um grande amigo em Brasília, que tem. Quantos anos você tem, Zé? 60? 61. 61 anos. E o cara, se ele correr com vocês, ele deixa você no chinelo. Ele fez mais de 20, não sei quantas maratonas pelo mundo. Aí a pessoa pega e fala assim, ela tem na crença dela. Aí eu não consigo correr 42 quilômetros. Eu não consigo correr nem 5 quilômetros. Eu não consigo correr nem 3 quilômetros. Então isso, gente, não é um fato, é uma crença. Porque se a pessoa treinar, se ela se disciplinar, ela vai conseguir. Mas já passa um filminho na cabeça da pessoa. Uma imagem dela já não conseguindo. Ela falando com ela mesma que não é possível. E ela revela uma crença que não vai levar ela muito longe. Então, a modelagem começa a eu perceber qual que é a crença que faz a pessoa ir em direção ao resultado e conseguir aquilo que ela consegue. Nós, pessoal, temos muitas crenças que nos limitam, mas as pessoas nem percebem, Zé. Você consegue ver isso das pessoas? Elas nem percebem que está rodando um filminho aqui dentro que limita ela. E isso tem que ser percebido no dia a dia, gente. Quando eu quero um desafio, tem que perceber qual que. Por isso que a gente treina tanto nas nossas formações practitioner. Eu acho que agora o Bruno entendeu que a gente tem que começar a treinar a nossa percepção. A percepção é a janela que abre para eu começar a me dar conta das crenças que me limitam. E aí, gente, o Zé revelando a crença dele, ele tinha essa crença. Então eu vou modelar essa crença, cara. Quando eu quero alguma coisa que seja desafiador, né? Eu começar a acreditar nessas crenças, né? E perceber a crença que me limita, não é isso, capitão? É isso. A partir do momento que você internaliza isso e começa a ter esse diálogo interno para ressignificar a crença no sentido de acreditar, e a cada dia na sua preparação, seja estudando, tendo mais conhecimentos, ou seja, fazendo a preparação física como é para uma maratona, você vai automaticamente ressignificando essa crença e fortalecendo a sua capacidade de acreditar que é possível algo que inicialmente parecia não ser. É mais ou menos por aí? Por aí. Por exemplo, gente, o Zé tem um vídeo assim, fantástico. Hoje eu passo quase todos os treinamentos, que é aquele que o Ayrton Senna fala, que uma crença que ele tem, e é uma crença, gente, isso não é fato, ele acredita que a gente precisa se autoconhecer. A gente precisa saber nossos pontos fortes e nossos pontos fracos, né? Então, gente, é muito importante a gente começar a perceber assim, ó, quais são minhas crenças que me possibilitam e as crenças que me desafiam. Vou dar um relato aqui para vocês. Eu estou atendendo agora, Zé, uma cliente que eu acabei de sair dela, e é muito curioso, cara. Ela fez uma modelagem, Zé, muito forte da mãe dela. E o que acontece? A mãe dela, não só pelas circunstâncias da vida dela e tudo mais, ela tem uma visão muito pessimista da vida. Então, ela só consegue olhar os lados negativos da vida dela. O que eu estou treinando com ela agora, e ela está começando a perceber que ela pode ver os aspectos positivos dela. Então, de alguma forma, ela está mudando essa crença dela pessimista. Então, gente, o que nós estamos mostrando aqui? Que quando eu pego uma modelagem, por exemplo, quando o Zé está falando, eu começo a modelar essas crenças e eu tenho que perceber quais são minhas crenças limitadoras. Até teve uma aqui, Zé, que a Kelly que falou, ó, crenças limitantes precisam ser eliminadas. Elas precisam, Kelly, você precisa perceber suas crenças limitadoras e ressignificar suas crenças limitadoras de acordo com o modelo que você tenha.
Por isso é tão importante a gente modelar as estratégias de pessoas bem-sucedidas, porque você vai ter um parâmetro, né, Zé? Hoje eu estou aqui e eu quero chegar na maratona. Tá bom, qual que é a distância que eu tô? E a partir dessa distância, você começa a fazer o quê? Começa a andar em direção ao seu resultado que você quer, o modelo que você quer. E, gente, acreditem, tá? Podem acreditar de verdade, essa crença aqui. Cara, é possível a gente conseguir resultados de grandes modelos, seja o Ayrton Senna, seja o Mandela. Mas, Marlos, eu não consigo fazer igual o Ayrton Senna, não estou dizendo isso, mas você pode modelar as estratégias que fizeram ele ser o campeão como ele é. E Zé, nós estamos tendo muitos depoimentos de alunos nossos, isso é bom reforçar, né? Que as pessoas começam a fazer as formações com a gente e começam a subir de cargo, não é, Zé? Assim, um monte de gente que começa a crescer e as pessoas relatam para nós, assim, nas aulas. Cara, foi eu começar a fazer o treinamento, apareceu o cargo, eu fui lá, comecei a comunicar melhor, comecei a desempenhar melhor, a nossa performance começa a subir de uma forma muito forte, é impressionante, não é? Pessoal, é inacreditável isso que o Marlos está comentando. As pessoas que nos procuram para fazer as formações practitioner de PNL ou fazer processos de coaching comigo, de repente começam a ter clareza em relação ao que elas querem, só que eu sempre falo o seguinte, muitas vezes eu falo com a pessoa, sua vida começou a mudar a partir do momento que você mandou uma mensagem ou ligou aqui pedindo agenda. Começa a mudar a partir do momento que você fez a inscrição, porque aí você já criou o movimento. E é incrível, e eu acredito muito nisso, muito mesmo. O universo traz de volta, depende do quão você realmente quer algo para a sua vida, para a sua carreira profissional. Agora, como o Marcos falou aqui em relação à modelagem, não é só querer. Quando o Marcos fala do Mandela, eu recomendo que vocês assistam pela segunda ou terceira vez, se for o caso, mesmo que já tenha visto, o Invictus. E procurem prestar atenção no que o Mandela acreditava, em como ele fez para unir um país que era totalmente separado, de que maneira ele superou, vamos dizer assim, uma revolta que ele poderia ter por ter ficado 27 anos preso. Observem essas coisas e você vai aprender, aí é modelar. Você, de repente, vai aprender algo que você, de forma consciente ou até mesmo inconsciente, você vai passar a fazer. Quando a gente olha para o Ayrton Senna, para mim, o melhor piloto de todos os tempos, um grande ídolo e referência para muitos e muitos de nós brasileiros, o Ayrton Senna, ele, na cabeça dele, se a gente for modelar o que ele acreditava que ele podia ser um instrumento pelo nosso país, que ele, como um dos maiores pilotos do mundo, ele tinha algo muito maior a realizar para a humanidade. A questão dele não era simplesmente ganhar uma corrida. O compromisso dele era muito maior do que ganhar uma corrida. Era com as pessoas que passam dificuldade pelo mundo, pelo Brasil. Tudo isso são estratégias mentais que fizeram com que o Senna tivesse o sucesso que ele teve, e principalmente que fosse o ídolo inesquecível que ele é para todos nós. É mais ou menos isso, professor? Não, top 100%, cara. E só para vocês verem, gente, como que... porque quando a gente está falando isso, gente, é muito tangível que a gente consiga fazer isso. Olha só, você me indicou agora recentemente, né, Zé, aquele filme que chama Padman, lá do indiano, né, cara? E, gente, eu recomendei esse filme para um monte de gente, cara. O Padman tem uma cena dele que me marcou muito, Zé, que ele é um cara que tem uma persistência, cara, que eu imagino que 99% das pessoas não tem, né, cara? Porque ele passou... Porque o que acontece no filme, gente? Ele teve uma ideia de criar absorvente na Índia, só que na Índia só 12% das mulheres usavam, porque não era cultura, tinha um monte de questões lá que as pessoas não usavam. Aí quem quiser, aí Júlia, até coloque pro pessoal o nome do filme, para quem quiser assistir, porque esse filme é pouco visto. O Zé me falou, cara, eu vi ele, eu acho que no outro dia, e ele resolve
criar uma máquina que produz absorvente, que de alguma forma leva. E ele tinha uma missão muito forte, né, Zé? Que era levar isso para a Índia. E ele não estava ele não estava interessado em dinheiro, gente. Ele tinha uma missão muito forte, assim, de criar isso, porque ele viu a mulher dele sofrendo, né? E, cara, ele fala uma frase no final, quando ele vai fazer uma palestra no TED Talk, porque ele fica famoso, que ele fala assim, gente, cara, se não tivesse problema no mundo, eu não teria por que estar vivo. Eu estou vivo porque tem problema no mundo. Eu estou aqui porque existe problema. Eu quero resolver os problemas. Senão, para que eu existiria? Cara, e essa crença dele é tão forte e entrou tão forte na minha mente, cara, que eu comecei a ficar com ela mais enraizada, sabe? Aí tem hora que eu vou fazer as meditações, eu fico pensando, cara, é verdade. Todo problema traz a semente para a gente evoluir. Todo problema traz a semente para a gente crescer. E olha, gente, que bonito é isso. Nós estamos vivendo um período agora com muita gente surtando, muita dificuldade. E tem gente que está aproveitando isso, né, Zé? A gente que está aproveitando isso para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente levar soluções para o mundo, para a gente mudar hábitos que precisam ser mudados no mundo. Gente, então, essas crenças que a gente vai modelando de pessoas que talvez eu nunca vou conhecer, é elas que fazem a gente evoluir e prosperar. Então, vale muito a pena a gente começar a perceber modelos. E o que acontece, né, Zé? Se a gente liga a televisão agora, cara, é só notícia ruim. Se você liga só política, só coisa ruim. E tem gente que fica vendo televisão, fica conversando com pessoa pessimista, que fica andando com gente que só reclama. Cara, você tá fudido se você fizer isso. Sabe assim, você precisa. É verdade. Porque é só coisa ruim, Zé. Não é? Então, aquela frase famosa que é junto dos bons que a gente fica melhor. A gente tem que se rodear de pessoas boas. A gente tem que estar num ambiente bom. A gente tem que levar coisa boa para o mundo, que é assim que a gente vai causar transformação no mundo, né, Zé? Pois é, o Márcio está falando muito dessa questão e o nosso tema hoje é esse mesmo, a questão da modelagem. O que é que nos inspira? Eu procuro compartilhar e a minha missão nasceu disso aí. Se tem algo que foi bom para mim só vai passar a fazer sentido ou vai ter valor se eu puder levar para alguém. Então, como o Marlos falou, o Padman tem um momento que ele recebe uma proposta milionária para fazer uma mega fábrica. Ele fala assim, não é isso. Eu quero trazer emprego, eu quero montar uma fábricazinha em cada lugar da Índia para que as pessoas tenham a oportunidade de trabalhar. Então, eu digo para vocês, eu fico trazendo os exemplos, eu falo da minha família, eu falo do que eu acredito, eu trago meus filhos, a Madalena, todo mundo junto, porque a mensagem é essa. E deve ser verdadeira e vem de dentro. Qualquer dessas celebridades que você modelar, você vai perceber que cada um tem algo muito forte que ele acredita dentro dele, que o leva a fazer com a excelência que ele faz aquilo que ele faz. Não é isso, Marcos? 100%, 100%. E aí, gente, nós estamos dando dicas aqui que são muito factíveis de vocês conseguirem praticar, né? E outra coisa que é importante, que eu acho muito importante nessa trajetória, é a gente começar a perceber quais são os pontos que eu tenho que melhorar. Todos nós temos pontos para evoluir. E todo problema, gente, que nós temos é oportunidade para eu reavaliar minha crença, reavaliar minhas capacidades e reavaliar. Olha só, Zé, nós estávamos falando aqui há pouco dessa questão, né? Eu estava trabalhando com esse aluno meu que comentou de você sobre a questão de relacionamento. E aí eu perguntei para ele assim, ó, quando você olha pessoas que têm relacionamentos bem-sucedidos, como você percebeu no Zé, como você percebeu em outras pessoas, o que você percebe que essa pessoa acredita? Sabe o que ele trouxe, cara, de muito legal? Ele falou assim, ó, eu percebo que essas pessoas se admiram muito. Uma admira o outro. Ou seja, o ponto que eu admiro na outra pessoa é muito maior que o ponto de crítica que às vezes a gente tem um no outro. Olha que bonito, Zé, isso, né, cara? E eu me lembrei, cara, de você comentar. Tá aí no ponto. E você comentar isso comigo, cara. Eu lembrei isso na hora quando ele falou isso. Eu tava fazendo a sessão, cara, ajudando ele a modelar relacionamentos bem-sucedidos. Cara, e me veio como uma luva você me comentando isso. Eu falei, cara, é isso, cara. Esse é o ponto. Então, a modelagem, gente, ela não é difícil, mas você tem que estar aberto a perceber
quais são as crenças que fizeram as pessoas crescerem, que chegaram no resultado que elas querem, e quais são os pontos que está travando em você, que está te limitando. E você fazer um trabalho de autoconhecimento, e eu acho, né, Zé, essa é a minha crença, né? De investir em autoconhecimento, né, cara? Eu vejo assim que as pessoas às vezes investem em carro, investem em um monte de coisas de gastos supérfluos e não fazem essa trajetória que tanto eu como você fizeram, que eu acho que é um modelo também. Cara, se a gente for somar, né, Zé, o tanto que a gente investiu em autoconhecimento nos últimos 3 anos, o pessoal ia cair de costa aqui, né? Sabe, assim, é um pouquinho de dinheiro, não é, capitão? Mas Olha, ô isso. Marlos, Ah, tem mais uma coisa em relação ao que você está falando. Eu quero chamar a atenção de cada um de vocês aqui, porque eu vou dizer. Muitas vezes até as pessoas se dispõem a fazer um treinamento, a buscar alguma coisa, só que ela vai sem estar presente. Ela vai para ver como é que é, para ver se esse negócio aqui vai dar certo ou não vai. O primeiro passo, gente, por exemplo, você vai fazer um treinamento de um fim de semana ou uma formação de PNL como nós fazemos, que é mais extenso, mais profundo, vai inteira, porque se você for lá, esse negócio aqui não vai funcionar, eu já vou te dizer que não vai mesmo para você, porque você foi com a disposição de achar que não ia ser bom. Então, assim, quando você for fazer qualquer coisa, aí não é nem treinamento só, qualquer coisa que você vá fazer, vá para achar bom. Eu, mas a Madalena, por exemplo, quando nós saímos de Goiânia há 20 anos atrás, nós viemos para Brasília, fomos para Palmas, fomos morando no Rio, em várias cidades. Uma coisa que a gente ia com a disposição, eu vou ser feliz nesse lugar, eu vou ser feliz fazendo o que eu estou indo fazer. E sabe o que sempre aconteceu? Nós fomos felizes em todos os lugares que nós moramos, fazendo o que a gente fazia, porque a gente já ia aberto com essa disposição para ser feliz, fazendo o que a gente ia fazer naquele lugar e vivendo verdadeiramente naquele lugar. Ô Zé, isso que você está falando é tão importante, cara, que a gente sempre fica se questionando, né? Por que a pessoa, às vezes, tem a oportunidade de entrar num processo de autoconhecimento, de fazer mudança, e ela não se permite, né? Ela não se envolve. Eu comecei a entender, Zé, que quando as pessoas não se permitem, quando as pessoas não se envolvem, eu acho que tem também tipo assim, ó, porque eu sair da zona de conforto, né, gente, é difícil, ele dá trabalho, assim, ó. Por exemplo, agora, o coronavírus, ele tá mexendo com a zona de conforto de muita gente, né? E a gente sair para fazer mudança, ela envolve eu sair da zona de conforto, cara. Então, gente, só que uma questão que vocês podem perceber nas pessoas que são bem-sucedidas, nos grandes modelos, é que não existe evolução na zona de conforto. Você não vai conseguir crescer na zona de conforto. Isso. Você vai ficar. Aí tem gente que eu vejo assim, cara. O cara tá falando, eu fico procrastinando. Aí você olha a vida da pessoa, 1 ano, 2 anos, 5 anos, na mesma coisa. E vai continuar, gente. Não tem milagre. Tem um pressuposto da PNL, né, Zé, que fala: se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Então, eu ir para o esforço envolve eu acessar aquele adulto. E muitas vezes as pessoas ficam no vitimismo, no modo criança. Esse modelo, gente, não vai te trazer resultado. Se você quiser permanecer nele, é uma escolha, mas não vai te dar resultado. O resultado está em eu sair para o esforço e eu sair da minha zona de conforto. E isso é um modelo de sucesso, né? Todas as pessoas que conseguiram grandes resultados saíram da zona de conforto. Olha, eu vejo muito, Marcos, coisas simples dessa questão da pessoa se dispor. Nos treinamentos nossos, que são muito vivenciais, aí as pessoas, às vezes, na hora de fazer a inscrição ou chegando lá, já fala assim, vai ter trabalho em grupo? Vai ter que abraçar os outros? Vai ter que fazer... Gente! Calma, E aí né? depois, dá uns abraços, abre o coração, e aí acha bom de um tanto que quase fica doido. Não é assim? É assim. Tanto é que agora que o pessoal não tá podendo abraçar mais, as pessoas ficam assim, nossa, que vontade de dar um abraço.
mas você só dá valor quando não tem, né? Quando tem, você fica com resistência. Então é isso, gente. A gente precisa se conhecer mais, a gente precisa de colocar mais paixão na vida, né, Zé? Sabe, assim, perceber a vida. Cara, é a maior oportunidade que nós temos agora de evoluir, cara. E eu fico muito feliz, né, Zé? Tanto eu quanto você estamos fazendo umas maratonas de live, assim, diárias, né? E tá tendo movimento, as pessoas estão buscando. É isso Gente, aí. é isso, é aprender isso e colocar para frente e ir para ação, cara. Você tá com um curso online aí, né, Zé? Aberto o carrinho ou não? Pois é, nós já começamos, já fizemos o primeiro módulo, o Vamos Juntos, que nasceu desse processo de lives. E aí você lançou o curso essa semana também. Lançamos também Eu sei que você está no mesmo movimento, não é isso? no mesmo movimento. Como Nós é que é o estamos seu, com. Marcos? Cara, a gente fez um curso que chama Neuromoney, que trabalha as questões de crenças financeiras limitantes. Não a questão de controle financeiro, mas a questão da crença, né? Porque as pessoas agora, eu estou percebendo, é óbvio que nós estamos passando um momento mais difícil. Mas, cara, você sabe que muitos dos nossos alunos falavam assim, nossa, mas eu gasto com compulsão, eu tenho uma crença limitante de merecimento. Então, é isso que nós estamos falando, as crenças que a gente pode desbloquear para ter mais resultados, né? E o que eu quero dizer, né, Zé, que hoje, mesmo com tudo que está acontecendo, está tendo muitas oportunidades. E é óbvio que está um período difícil, mas, gente, se eu botar o foco na escassez nos momentos difíceis, gente, para eu levantar depois vai ser muito difícil. O que está tendo de oportunidade agora, né, Zé? A gente pode se abrir para isso, né? Quais são as oportunidades que nós temos nesse momento difícil? E vocês, pessoal, como que tá? Vocês estão percebendo as oportunidades boas, estão se envolvendo? Ou a gente está entrando nesse ciclo negativo que está acontecendo? É uma opção, né? A gente tem que se abrir para percepção, não é isso, Zé? Professor, onde é que o pessoal pode acessar todo, inclusive fazer inscrição e ver como é que é esse Neuromoney? Eu fiquei até interessado nesse negócio aí também. Eu vou até pedir, a Elisa está assistindo a gente. Se vocês forem lá no meu Instagram, lá na bio, a gente vai colocar lá para vocês o link, tá? Do Neuromoney para vocês se inscreverem. Ou pode mandar um direct para mim que a gente manda para vocês, tá bom? E aí a gente tá fazendo esse movimento aí, Zé, para as pessoas se despertarem. Um curso nosso tá muito em conta, assim, é um curso bem barato, mas que a ideia é a gente chamar, né, chamar a atenção das pessoas para esse mundo que a gente vem levando aí da PNL, né, ô Zé? Tanto em Brasília quanto Goiânia, né, Zé? O trabalho fantástico, as pessoas se despertando. Eu fico muito feliz, cara. Isso me motiva muito e eu tô sempre junto aí pra gente fazer isso. Pois é, Marcos. E uma coisa que até o Vamos Juntos, que é o nosso programa online que nós criamos aí a partir desse movimento agora do isolamento, é incrível. Nós temos pessoas do Rio, pessoas de São Paulo, pessoas de Curitiba, de Goiânia, de Brasília, de todos os lugares com a gente na turma só. E aí, de São Paulo. E aí nós estamos fazendo uma integração para que fique ainda mais rico para todos que estão dispostos a acreditar em algo para a vida, para a carreira, enfim, algo que possa fazer sentido para a pessoa. Não, e Zé, é uma coisa que, olha para vocês verem, gente, e nós trabalhamos com isso, né? Eu e o Zé. E olha para você ver uma crença que eu me peguei. Isso, Zé. Gil. Vamos juntos, Gil. Vamos junto, o Gil é gente boa. Cara, nós, né? Eu acho que você também, né, Zé? Nós somos muito do presencial. Eu gosto muito do presencial, esse contato humano e tudo mais, né? E quando veio esse coronavírus, né, cara? Você lembra que a gente teve conversa? Eu pensei, cara, como que vai ser, né? Como que vai ser esse movimento todo, né? E aí a gente resolveu acreditar no online, né? E Zé, sabe o que eu me percebi? Que eu fiz umas 2, 3 aulas online com as pessoas e eu me dei conta, cara, que era uma crença limitante minha, que mesmo à distância a gente pode ter grandes ganhos, que hoje com as ferramentas que nós temos, como vocês estão tendo agora, dá para trabalhar muita coisa. Então a gente tem que perceber, às vezes, uma crença que a gente não está percebendo, gente, está me limitando de avançar. E a gente tem que perceber isso e modelar e ir para o movimento, como o Zé está propondo aí no Vamos Juntos, cara. Que oportunidade que tem, né, Zé, de estar com você aí e aprender, cara, na sua casa, sabe? Treinando na sua casa. Então, cara, é fabuloso isso. Olha, nós temos, você tem ideia do movimento que nós criamos e o quanto nós estamos acreditando. No mês de maio,
4 quartas-feiras, módulos transmitidos ao vivo. Não é simplesmente um curso online, são aulas ao vivo. Então, são 4 quarta-feira. Então, é uma oportunidade que nós demos, até aproveitando a flexibilização da agenda nesse momento, de fazer essa primeira turma não disponibilizando online, mas fazendo as transmissões ao vivo. E aí, Marlos, eu quero até falar junto com todo mundo aqui para você, eu quero conversar bastante com você sobre isso. Nós já estamos pensando no Instituto Z1 e eu quero trazer você para a gente conversar junto sobre isso. Nós já estamos pensando em lançar um curso vivencial mesmo, com PNL, com muita coisa, com aulas ao vivo. Não para simplesmente a pessoa comprar e fazer. Como é vivencial, nós queremos estar conectados com as pessoas. Turmas com quantidade máxima de participantes para a gente integrar e fazer vivências ao vivo. Então, o que nós queremos para esse desafio? Pessoas que estejam abertas, dispostas, que tenham um lugar privativo para participar das aulas, preferencialmente que estejam no computador, ou seja, para vivenciar de corpo e alma aquele momento. Sei lá, encontros de 2 horas, por exemplo, para a gente vivenciar dinâmicas. Nós temos ferramentas hoje que propiciam discussões em grupos, discussões em duplas, como se estivesse presente. Agora, para isso, as pessoas têm que sair da zona de conforto, têm que estar dispostas a conversar com outra, a conversar com outros, a se abrir, a se mostrar, a colocar para fora, a permitir, principalmente, olha o que eu vou falar aqui, que eu sei que você gosta muito disso, permitir que o inconsciente me traga as coisas. Como é que é isso? Falar nisso. Agora é coisa de professor mesmo. Como é que a gente se abre para que o inconsciente nos traga insights? Para que o inconsciente nos abra? Cara, gente, esse negócio de falar de inconsciente, de mente, para mim e pro Zé, é igual você dar bala para criança, né? A gente se empolga, se deixar, fica 24 horas aqui, né, Zé? Mas olha só, isso que o Zé falou é muito importante. A metáfora que eu conto para vocês, pessoal que está nos ouvindo, é que a gente tem que perceber que a nossa mente, quando eu falo mente, é o cérebro, o corpo, a nossa mente, você tem que comparar nós, seres humanos, como uma máquina. Vamos pensar assim, um carro, um avião, um telescópio. Essa máquina, ela tem um mecanismo que funciona, ela tem uma engenharia. Se meu carro não está bem, eu vou no mecânico, ele vai lá, de ouvido, ele vai saber qual que é o problema. E nós temos que entender que nós, seres humanos, somos uma super máquina, uma máquina muito potente, entende? Só que a gente não sabe como que funciona a nossa mente. A gente acha que sabe, só que a gente não sabe. Nossa mente tem um potencial gigantesco, gente. Se a gente for pensar esses gênios que nós estamos falando, Ayrton Senna, Jobs, Mandela, o que esses caras entenderam? Eles entenderam como que é o mecanismo da mente. E um deles que nós estamos falando, eu e o Zé poderiam falar assim de um monte aqui, ó. Um deles é como que o inconsciente é criativo. Como que a nossa mente ela é criativa. Só que o que acontece? Para eu acessar essa criatividade, eu tenho que aprender a acessar essa mente criativa. Eu tenho que me abrir para acessar. Eu tenho que primeiro me permitir eu fazer as técnicas que o Zé e eu conduzimos para eu acessar essa mente criativa, gente. Então, pessoal, tem uma série de técnicas e abordagens que a gente pode aprender para eu acessar a criatividade. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, o Steve Jobs, que é um outro grande modelo, né, Zé? Ele falava assim, ó, que a nossa mente é muito tumultuada por natureza. A gente pensa muitas coisas. Vocês já perceberam isso? Assim, ó, eu tô aqui, eu tô pensando na conta que eu tenho que pagar, eu tô pensando no problema. Então, a nossa mente, ela tem um monte de tumulto, ela fala demais, a gente pensa demais. O que a gente faz na PNL é esvaziar a mente, tirar esses pensamentos, deixar a mente livre. E quando eu deixo a mente livre, vem a criatividade. Se vocês estiverem duvidando do que o Zé está falando, é só vocês pesquisarem. Por que vocês acham que empresas como Facebook, Google, empresas grandes têm lá áreas de lazer, de diversão, o pessoal fica jogando sinuca. Por quê? Porque eles querem que a mente das pessoas acesse a criatividade.
E essa criatividade ela tem que estar vazia, eu não posso ficar pensando. Se eu ficar pensando demais no problema, eu não vou achar a solução às vezes. O que eu tenho que fazer muitas vezes é esvaziar a mente e acessar partes criativas do meu cérebro. E é isso que a gente treina tanto com os treinos de PNL, de meditação, que a gente propõe para as pessoas começarem a ter mais facilidade de encontrar essa mente criativa, né, Zé? Olha, alguém colocou aqui, Elo Eudes, a frase do Mandela: eu sou dono da minha vida. Isso. E Eu senhor sou do meu dono da minha destino. vida a partir do momento que eu tenho consciência do que verdadeiramente eu quero, dos meus propósitos. Partindo daí, com certeza. Professor, poxa vida, o Instagram já está quase derrubando a gente aqui. Eu queria fazer um comentário antes da gente ir para o final. Altamente gratificante. Ontem você estava no lançamento do seu curso online, você não pôde participar. Eu tive um encontro maravilhoso com os nossos practitioners da turma 7 lá de Goiânia. Nós estamos fazendo os encontros online em função da... Nós não pudemos fazer o segundo módulo do curso presencial, e foi altamente gratificante. Puxa vida, esse encontro nosso. Muitas pessoas da Caixa que estão trabalhando nas agências. Nós tivemos alguns depoimentos. Pessoal, eu pedi para as pessoas falarem algo que foi de gratidão. Eu coloquei assim, eu queria ouvir vocês. Uma coisa que aconteceu hoje ou nessa semana que você tem uma gratidão muito grande pelo que aconteceu. Aí, nós tivemos 2 relatos fantásticos. Um foi uma pessoa falando assim, puxa vida, ela trabalha na Caixa, falou, ó, eu sou muito grata aos nossos colegas que estão trabalhando em casa, por ser de situação de risco, por algum motivo. E eles nos ajudam muito aqui para facilitar o nosso trabalho aqui na agência. Então, eu sinto uma gratidão muito grande por essas pessoas que estão trabalhando de casa. Ela acabou de fazer esse depoimento, entrou um colega nosso que tinha entrado atrasado. E ele é um dos que estão em casa. Aí eu falei para ele, olha, nós estamos compartilhando algo que a gente é grato por ter acontecido. Ele falou assim, olha, eu estou trabalhando de casa, eu não posso trabalhar na agência. E hoje, 7 horas da manhã, eu vi uma mensagem da gerente da minha agência falando que tinha muita gente na porta e que precisavam fazer uns comandos lá no sistema para liberar para o pessoal. E eu já levantei na mesma hora e falei assim, pode passar para mim que eu vou fazer daqui. E aí ele disse que começou 7 horas da manhã a fazer isso. E ele disse que foi assim, foi fantástico. E ele estava numa gratidão tão grande de ter contribuído, de ter ajudado. E aí nós olhamos e falei, puxa vida, gente, olha aí. Uma agradecendo por ter as pessoas em casa ajudando e a pessoa que está em casa se sentindo participante, sentindo que estava contribuindo. Então, nós trocamos muito essa questão de ser grato. Eu queria deixar para vocês todos que estão com a gente aqui, para você pensar, o que você é grato pelo que aconteceu hoje? Seja grato a você, seja grata a você pelo que você fez, pelo que aconteceu hoje com você. Tenha gratidão por isso. Não poupe esse sentimento de ser grato a você, ser grato a você, ao que você faz, ao que alguém fez a você. Vocês veem eu dizer aqui todo dia, e eu falo com o coração cheio, a gratidão que eu tenho por cada um que acredita nessa nossa mensagem, por cada um que está aqui com a gente hoje, por cada coraçãozinho desse que sobe. É de verdade, e é isso que faz valer a pena, gente. Ó, encontrar o Marlos aqui hoje, por exemplo, vocês veem quanto eu agradeço os meus amigos por estarem aqui. É verdadeiramente isso, amizade. Eu falo, gratidão e amizade para mim são coisas sagradas. É isso que faz sentido para mim, estar com vocês todo dia, estar abrindo um treinamento novo, porque eu sei que de alguma maneira nós vamos tocar as pessoas. E aí é isso que faz valer a pena. Para você é mais ou menos isso também, não é, professor? Sim, cara, um sentimento de gratidão, gente, é porque
não é aquele gratidão que a gente fala da boca para fora, né? É a gente ter uma percepção muito sutil, né, Zé? De que a vida é feita de pequenos momentos, né, cara? Eu me lembro muito, Zé, quando a gente faz aquele exercício de lembrar dos momentos felizes da vida, cara. Cara, que me vem na minha mente, assim, eu tenho um menino de 6 anos e eu fico lembrando dele saindo da escola, vindo me dar um abraço. Sabe aquele abraço de criança, cara? Cara, é um momento tão simples, assim, é uma coisa tão singela, né? Sentir no olhar a felicidade dele, né? E quando a gente vê de pessoas, quando a gente fala que é exercício de pessoas queridas, a gente lembrar das pessoas queridas, o esposo, a esposa, o pai, a mãe. E eu acho que a vida é mais simples, né, Zé? A vida é esses momentos que a gente, pequenos momentos que a gente dá realmente valor e sente no coração, né? E isso é lindo demais e a gente espera muito que o ser humano possa aflorar isso cada vez mais. Você sabe a gratidão que eu tenho, né, Zé, por você como amigo, né, cara? Não só de trabalho, mas um amigo pessoal que eu tenho. Você e a Madalena são pessoas que eu falo todo dia aqui com a Elissa, que eu gosto muito e sinto muita felicidade da vida ter colocado a gente juntos para fazer o trabalho coletivo que nós estamos fazendo, cara. Pessoal, para você saber do que o Márcio está falando, quem já é practitioner, eu sei que tem muitos practitioners que já fizeram curso com a gente, sabe. Para quem não sabe, é muito simples. Eu convido vocês agora, que nós vamos terminar, a se permitir fazer isso. Muito simples. Feche os seus olhos, toma uma respiração lenta e profunda e se conecta com você, com o presente, com a gratidão. E se permita lembrar de um momento feliz da sua vida. Se permita lembrar de um momento feliz da sua vida. Veja as pessoas que estão naquele momento, sinta, ouça. Viva intensamente esse momento. E eu vou só dizer uma coisa para você. Você vai voltar muito melhor. Você vai voltar uma pessoa renovada. Tá bom? E para completar esse exercício, quero que você faça uma coisa. Liga para alguém que tem muitos dias que você não vê, até porque está isolado, ou manda um áudio, ou manda um vídeo e fala assim, fulano, estou sentindo muito a sua falta. Estou ansiosamente esperando o dia de poder te dar um grande abraço. Faça isso. Você vai melhorar o fim de semana de alguém e, principalmente, vai melhorar o seu. Não é isso, professor? Quero te deixar um grande abraço, a gratidão por você estar com a gente e passar a palavra para você fazer as suas considerações finais. Gratidão, Zé, você, Madalena, vocês são pessoas muito queridas, como eu falei. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Assim, a gente é apaixonado por isso que a gente faz e eu acho que tem um propósito nisso, pessoal. E que vocês consigam levar esse propósito mais e mais pessoas seguindo o trabalho do Zé, acompanhando o trabalho do Zé, levando mais pessoas, né, Zé? Chamando mais pessoas para participar das lives. Às vezes é uma live, gente, que a pessoa ouve e pode mudar uma chavinha para a pessoa investir em autoconhecimento. E quem quiser também seguir meu trabalho, meu Instagram é Marlos Ramos, nós vamos colocar todas as informações. E em breve estarei presencialmente com vocês. Por enquanto estamos online aí, fazendo nosso trabalho com muito gratidão e propósito, né, pessoal? Um abraço aqui para minha mãe, que a minha mãe acompanha em todas as lives e todos os nossos alunos aí também. E, gente, todo mundo já sabe, eu indico o trabalho do Zé. Cara, eu indico e, cara, o Zé é fantástico. Pessoal, um abraço. Até mais. Gente, eu quero, como o Márcio falou, quero deixar o recado. Ontem eu falei que o desafio era chegar a 500 inscritos no meu canal Zé Humberto. Se você ainda não está inscrito lá, vá lá, tem muito conteúdo, tudo que a gente fala aqui, a gente deixa lá para você ver com calma. Então, vá lá e se inscreva. A nossa meta é passar dos 500 inscritos e eu acredito que já deve estar passando. Tá bom? Grande abraço, gratidão a todos e vamos juntos. Amanhã, sem pauta definida, eu abro o canal às 19h42 com uma boa conversa, tá bom? E vamos juntos!